faz um analista de sistemas? O analista de sistemas, ele trabalha em todo o processo de desenvolvimento de software, que é desde a extração de requisitos, que é quando você vai num cliente, você pergunta o que ele está procurando, o que ele quer, o que ele precisa, e aí você começa a fazer o desenvolvimento e tem um acompanhamento todo que é feito disso em termos de gerência de projetos, e até você ter o sistema pronto e entregar para o cliente. Então, ele está em toda essa fase de desenvolvimento do sistema. O engenheiro da computação, ele constrói, projeta computadores, mas não só computadores, ele pode projetar tudo que tiver sistemas computacionais, seja um celular, seja um radar, tudo que tiver um dispositivo eletrônico, seja que vá controlar alguma coisa, que tenha um software embarcado, que tenha um sistema lá dentro, o engenheiro da computação pode projetar e implementar e desenvolver. E que formação que eu preciso ter para ser um engenheiro da computação? Tem o curso de engenharia da computação, que dura 5 anos, período integral, com matérias de engenharia básica, mais as matérias de computação, que seja circuitos, bancos de dados, programação. Tem um pedaço do curso que parece com engenharia elétrica, tem matérias parecidas com ciência da computação. Com essas matérias você pode diversificar o seu campo de atuação, seja projetar a parte de hardware, né, que é a parte dos equipamentos, ou seja projetar o software, o sisteminha que vai rodar naquele hardware. Existe uma faculdade de análise de sistemas? Tem cursos de análise de sistemas, mas para você ser um analista, você pode ser também ter se formado em bacharelado em ciência da computação. Tem cursos também hoje em dia que são chamados de sistemas de informação. Mas eu, por exemplo, fiz ciência da computação. O que é o sistema? Um sistema é uma aplicação, um programa que faz algum tipo de tratamento de dados. Pode ser só para mostrar um site, ou então pode ser um banco de dados que armazena vários dados de qualquer tipo. Por exemplo, num banco você teria dados de contas, dados que falam sobre os clientes. Você pode ter também sistemas de tratamento de telefonia, por exemplo, ou então um sistema operacional que é o Windows, é um Linux que a gente usa hoje em dia. Tudo isso é um sistema. Que características que são importantes para ser um bom engenheiro da computação? Um bom engenheiro da computação tem que saber aprender o tempo todo. Por quê? Porque ele vai ter conhecimentos básicos de engenharia de diversas áreas, de química, física, mecânica, e depois, quando ele estiver trabalhando, ele vai criar sistemas computacionais que vão atuar naquelas áreas. Então, ele vai ter o básico, mas vai sair, vai ter que aprender tudo profundamente que ele for aplicar. Então, se ele for aplicar o sistema de computacional para petróleo, ele vai ter que estudar sobre petróleo, etc. Então, ele não vai poder parar de aprender. Inclusive, não só para novas tecnologias, para novas áreas de atuação. E como que é o mercado para o analista de sistema? O mercado é bom. Hoje em dia, a maioria das empresas tem um departamento de TI, então todo mundo precisa de um analista de sistemas, alguém que cuide da sua rede, porque o analista de sistemas também pode fazer isso, além de desenvolver um programa. Ele tem que cuidar da toda a infraestrutura da empresa, prover ferramentas para que as pessoas possam trabalhar com qualquer coisa que seja. Você deve usar um sistema na sua empresa. Então, o mercado é bom para o analista de sistemas. TI. Tecnologia de informação. E o domínio de um outro idioma é importante? Muito importante. E quando você vai procurar documentações ou então descrições de novos softwares, é geralmente em inglês. Então, geralmente as melhores fontes também são em inglês. Às vezes a gente não tem alguma coisa traduzida, então é muito importante que ele tenha um domínio da língua inglesa. E o mercado, como que é, Rafael? O mercado para profissional de computação é sempre muito bom. Em tempos de crise, você vê empresas demitindo, enquanto empresas de computação estão contratando, estão crescendo. Por quê? Porque tanto empresas em desenvolvimento de software, empresas de computação sempre estão cheias de serviços, cheias de trabalho, como grandes empresas sempre tem uma área de tecnologia da informação que você precisa de um profissional lá para fazer a empresa rodar, para controlar a empresa. Normalmente as baias, os ambientes de trabalho são completamente extrovertidos e divertidos. Difícil ver locais que profissionais podem colocar brinquedos na baia, podem ter flexibilidade de horário, podem trabalhar em casa. Isso mostra que como ele é mimado, por quê? Porque o mercado precisa dele. Então o mercado é muito bom para o engenheiro de computação. E no seu dia a dia, você faz o que como analista de sistemas? Eu trabalho no departamento de infraestrutura. Então, eu provejo softwares
que são de importância para as pessoas do meu departamento trabalharem. Por exemplo, a gente tem lá um wiki, que não sei se vocês já viram um Wikipedia. É como se fosse uma biblioteca que armazena documentos e tem várias coisas ali de importância para os profissionais trabalharem. Eu dou manutenção, eu faço correções de problemas, desenvolvo novas funcionalidades. Então eu recebo muitos requests de usuários, então eu estou sempre trabalhando aí com o pessoal. Como que é o seu dia a dia? Eu trabalho em casa e às vezes no escritório. Então, o problema disso é que você tem que ter disciplina para trabalhar, mas é muito bom que você tenha flexibilidade, você tem toda a liberdade de ficar em casa. O meu dia a dia é basicamente desenvolvimento de software, ou seja, durante todo o ciclo eu extraio requisitos com o cliente, depois a gente modela o sistema, projeta o sistema, né? Então, depois de projetado, modelado, a gente começa a desenvolver o sistema. O que é isso? É codificar, fazer o código. Então, se for um engenheiro de hardware, começar a fazer os protoboards, as plaquinhas que controlam alguma coisa. Depois tem que implantar, porque seu sistema está pronto, você tem que colocar em produção. Alguém vai ter que usar, então você tem que colocar em algum lugar que as pessoas tenham acesso. E, finalmente, a manutenção do sistema. Depois você tem que dar suporte ao ciclo de que o sistema continue rodando sem parar. Como que é o seu dia a dia? Meu dia a dia é em cima disso aqui, do computador. Então, você pode trabalhar em casa? Posso. Eu tenho liberdade de fazer isso, principalmente porque eu trabalho com pessoas do mundo inteiro. Então, eu não preciso estar em contato direto com elas. Eu posso me comunicar com elas via internet. Além de gostar de matemática e ter um raciocínio lógico, que características são importantes para ser um bom analista de sistemas? Você tem que ser uma pessoa um pouco autodidata. Como eu disse, a gente está em constante contato com novas tecnologias. E como é que você descobre sobre isso? Muitas vezes você não tem um livro que você vai procurar na internet e você tem que ir atrás das suas fontes e dar um jeito de aprender e conversar com outras pessoas que já tenham contato com isso. Então, é importante que você seja curioso e meio autodidata mesmo. A matemática, então, é indiscutível. A matemática é importante. O que acontece é que o perfil do engenheiro normalmente junta lógica, matemática, pensamento racional. Ele acaba gostando de matemática. Claro que tem algumas exceções, tem mentes diferentes, mas normalmente o perfil comum ele tem que saber matemática, ele tem que saber codificar, porque ele vai programar para máquinas. Máquinas não falam abstratamente. Como é que você faz uma máquina funcionar? Ela tem que ser estruturada, então a matemática, por ser uma linguagem lógica e precisa, onde isso aqui é correto e provado matematicamente vai ser correto em qualquer lugar, as máquinas todas falam uma linguagem comum que é a matemática. Então a matemática é de grande importância na vida de um analista de sistemas. Sim, é importante. Se você não gostar de matemática, você vai ter um sério problema se quiser fazer análise de sistemas. A matemática é essencial nesse sentido, porque ajuda o profissional a desenvolver um raciocínio lógico, que é de extrema importância na hora de desenvolver um algoritmo. Como que a gente consegue o primeiro emprego nessa área? Olha, geralmente é fácil. Eu, por exemplo, consegui meu primeiro emprego no meu segundo ano de faculdade. Tem muitos estágios disponíveis para essa área, então, e você pode trabalhar com qualquer coisa, desenvolvimento de sistemas, parte de infraestrutura, você pode trabalhar com banco de dados, e é relativamente fácil conseguir. E depois, na hora de formado, quando você já está numa empresa, geralmente eles te efetivam, então a área assim, é bem vasta, tem emprego para todo mundo e é legal.